Fala galera, professor Luiz por aqui. Hoje eu vou ajudar vocês na escolha do ponto para o estúdio de vocês. Tem muita gente que negligencia essa parte do trabalho, mas ela é essencial, porque o ponto do seu negócio vai dizer muito sobre o resultado que ele vai ter, né, de dinheiro, de quantidade de pessoas que você vai poder atender. E às vezes, se você planejar isso errado, não há marketing e vendas que vá salvar o seu estúdio. Você tem que estar bem posicionado no bairro onde você estiver, para daí sim você conseguir, né, gerenciar todas as pessoas que vão vir até o seu espaço e daí sim extrair o máximo de valor possível. Aqui vocês podem ver o meu estúdio. Eu disse já até no outro vídeo que a gente está melhorando essa placa, a gente já está fazendo alguns orçamentos para colocar um totem aqui na frente, porque esse é um estúdio onde a gente tem esse estacionamento privativo e a gente não tem nada comunicando aqui na frente. Então tem muita gente que passa aqui e não imagina que tem um estúdio de pilates, funcional e musculação para lá. Então, ainda mais porque ele tem um recuo, né? Por conta do estacionamento. O estacionamento é ótimo, é muito bacana, é um diferencial, mas ele deixa bem recuado daí o imóvel. Então a gente vai colocar um totem e também vai melhorar a parte da fachada. Mas hoje eu não vou falar só da fachada aqui do meu negócio, eu vou falar do ponto de um modo geral. Aqui, ó, dentro do bairro Jardim das Américas, essa aqui é a rua João Deutzer, que ela tem outros 3 nomes aqui dentro do bairro. Ela vira Capitão Leandro das Marques, lá no comecinho, ela vira João Deutzer e, se eu não me engano, se torna Nossa Senhora da Luz ali pra frente. Mas enfim, não é esse o caso. É que é uma rua muito movimentada, é uma das principais ruas aqui do bairro, então sei lá quantos carros passam diariamente aqui na frente. Ela dá no shopping, né? Isso, e ela é próxima do Shopping Jardim das Américas também. Então, dentro desse bairro, primeiro, ele é um bairro residencial, onde majoritariamente das pessoas, elas moram aqui, elas não trabalham nesse bairro. Tem várias empresas, mas geralmente elas saem do bairro para trabalhar e voltam para cá. Tá? É um bairro muito residencial, tem um prédio novo que saiu aqui na frente do estúdio também, onde a gente atende alguns dos moradores ali, né, porque é na frente do estúdio, né, o prédio. A gente também atende todas essas casas aqui, porque as pessoas só têm que atravessar a rua, né, para fazer o treinamento delas. Mas quais que são os pontos que eu quero atentar vocês? Se você puder posicionar o teu estúdio em uma rua como essa, movimentada, é muito melhor. A gente está no domingo e obviamente está bem tranquilo, mas durante a semana tem bastante volume de carros aqui. Dentro desse bairro, a gente tem o Shopping Jardim das Américas, a gente tem a faculdade, que é a Universidade Federal do Paraná, a gente também tem vários mercados, tem o Mercado Mufato, o Condor, é perto da Avenida das Torres também, que tem um fluxo bem interessante. Então você tem que se posicionar dentro de um bairro onde tenha todo esse volume de pessoas para você montar um negócio desse tamanho. Não adianta você montar um negócio que você tenha a capacidade produtiva de atender 500 pessoas, 600 pessoas, se você não tem as pessoas de fato no bairro morando ou trabalhando nele, para daí sim vir participar das suas aulas. Então o primeiro ponto do ponto para você escolher o seu negócio é a rua onde ele está posicionado. O melhor possível, é o mais movimentado possível dentro dessa rua. Segundo ponto, é os negócios próximos aqui. Ali, se vocês podem perceber, ali para frente, tem diversos centros comerciais naquela direção. Então, poxa, num raio ali de, vamos dizer assim, umas 2 a 3 quadras para frente, a gente tem vários negócios que vocês podem fazer aquelas parcerias locais. Ali a gente tem dentista, a gente tem clínicas de estética, a gente tem vários tipos de negócio que você pode fazer as parcerias tanto com eles, né, para adquirir os funcionários que trabalham lá, quanto os clientes deles. Então você estar num bairro movimentado também com outros comércios vai fazer bastante sentido para dentro do seu negócio. E é legal que mesmo sendo um bairro comercial, residencial, tem um centro comercial nele, né? Tem bastante centro comercial. Aqui o bairro, o Jardim das Américas, aqui em Curitiba, para quem conhece, sabe que tem um poder aquisitivo bacana, né? Não é o mais rico da cidade, não é o bairro mais rico da cidade, mas é um poder aquisitivo bacana, as pessoas conseguem pagar a minha mensalidade e daí sim, como elas moram aqui, majoritariamente elas vêm treinar ou no comecinho da manhã ou no final da tarde, que é ou antes do trabalho ou depois do trabalho. Mas também tem muita gente que não trabalha ou trabalha de casa que consegue vir no meio do dia. Então é um bairro que, primeiro, as pessoas podem me pagar e eu estou posicionado num ponto específico onde eu estou no centro do bairro. Eu não estou nem no final, lá perto do Guabirituba, nem perto do Uberaba. Eu estou bem no meio, né, desses bairros. Tanto que tem gente do Uberaba, do Guabirituba, do Cajuru, que é outro bairro que está aqui atrás, que vem treinar aqui no estúdio, porque eu estou no centro. Você tem que pensar sempre num raio de atuação de no máximo 2 km.
Coloca o ponto que você quer escolher o seu estúdio, vê lá no Google Maps e desenha um raio de 2 km. Esse é o seu raio de atuação. Quantas pessoas estão nesse raio? Né? Quantas pessoas passam por ele, né? Numa rua movimentada? Esse é um ponto crucial para o seu estúdio, porque daí o valor de aluguel ele faz sentido para você. Né? Não sei se vocês notaram aqui dentro quando eu mostrei a minha fachada, mas a gente tem um imóvel bem grande para um estúdio. Embaixo que a gente tem a musculação e em cima a gente tem o funcional e a gente tem o pilates. Então são quase 400 metros quadrados, né, que a gente tem dentro aqui do negócio. A gente tem o estacionamento, então é um imóvel bem grande. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu pago um pouco mais de 16 mil reais de aluguel dentro desse bairro aqui. Lembrando que são as duas ruas, né? Lembrando que são duas ruas. Tem uma entrada também que fica lá pro outro lado, que também tem um movimento interessante. É um pouco menor, mas ainda assim tem um movimento. Mas é um aluguel que faz sentido para mim. Às vezes você no seu estúdio pagando R$1.000 é mais caro do que eu pagar 16 mil reais aqui dentro do meu negócio, porque você posicionou ele num ponto ruim. E o ponto é a parte mais difícil de você lidar no seu imóvel, no seu negócio. Porque posicionou o estúdio de uma maneira errada, você pode ter a melhor metodologia que existe. Não tem como você adquirir as pessoas que você precisa para ganhar dinheiro. Não tem como. Eu estou num bairro onde o poder aquisitivo é legal, onde tem muita gente que mora aqui por perto, tem algumas pessoas que trabalham ali, né, nos comércios e tudo mais, para eu fazer as parcerias. Então faz sentido eu pagar esse valor de aluguel aqui. Até porque o valor de faturamento que eu tenho aqui faz sentido para dentro desse aluguel. Hoje a gente já está chegando numa faixa de faturamento de 120 mil reais e tem a capacidade de passar de 150, 160. O valor do aluguel ele não pode passar muito entre 10 a 15% dentro do seu faturamento. Digamos que você fature 100 mil reais aí dentro do seu estúdio. O valor de aluguel ele não pode passar muito entre 10 a 15 mil reais. Entre 10 a 12 mil reais que seja. Não pode passar muito disso, porque senão começa a ficar caro. E a mesma coisa com um faturamento menor. Você fatura, sei lá, 20 mil reais, que é um faturamento de um estúdio que está no início ou de um estúdio bem menor. Né? Se você paga aí, vamos dizer, 5 mil reais de aluguel para esse estúdio, você já está pegando 20% do teu faturamento e alocando isso divididos por 4, 25% na verdade do teu faturamento e alocando só no aluguel. Então é isso que eu quero dizer. Às vezes eu pagando dentro desse estúdio aqui 16 mil quebrado de aluguel é mais barato do que você que paga 5 mil reais no teu aluguel e fatura só 20. É uma conta matemática. E tem que levar em conta o público que você quer atingir também, né? É o público que eu quero atingir. Ó, podemos andar até um pouquinho aqui no bairro, só para você ter uma ideia aqui, ó. Só pra gente mostrar ali os centros comerciais que a gente tem aqui, por exemplo. Aqui a gente tem todas essas casas, né, que são casas mais antigas aqui no bairro. E a gente atende praticamente todos os vizinhos aqui. Isso é importante também para o sistema de recomendação, né? Isso. As pessoas certas, você atendendo as pessoas certas ali dentro do seu estúdio, a tendência é que elas chamem pessoas parecidas com elas. E daí sim você consegue atender o público ideal. E para quem está começando, você recomenda um ponto num bairro mais comercial ou residencial? Eu recomendo sempre no mais residencial. Residencial? Residencial. Um bairro mais comercial, eles vão ter, obviamente, os momentos ali que a pessoa pode treinar com você, mas o residencial abre muito mais o leque. Né? Tem um momento que ela está saindo de casa para trabalhar, que ela pode ir treinar rapidinho no teu estúdio e ir embora. Tem aquelas pessoas que trabalham de casa também, que você pega no home office. Tem aquelas pessoas que não trabalham, que também podem vir no meio da tarde. E também tem as pessoas de noite, que quando elas estão voltando para casa, elas já passam no seu estúdio, já treinam e daí já vão para casa. Então aqui a gente tem vários negócios. Tem loja de roupa de novo, tem a pizzaria, loja de produtos naturais. Aí lá na frente a gente tem um coworking, tem um restaurante de comida japonesa aqui, que inclusive é muito bom. Tem uma loja de colchão, tem uma açougue que é bem legal, que é uma boutique de carne. Então todos esses negócios aqui, a gente tem a capacidade de ir lá com eles, atender os funcionários deles e também os clientes deles. Essa é a parte do bairro aqui que tem um monte de imóveis comerciais. E para cá a gente tem muita casa, né? A gente tem o supermercado Condor, mas essa parte que é majoritariamente residencial, para daí todos esses atributos que eu falei de você estar num bairro mais residencial. Eu acredito muito mais
do que num bairro comercial. Por exemplo, o centro de Curitiba, ele obviamente tem um fluxo muito maior de pessoas lá que você pode estar atendendo, né? Que você não vai ter, não é uma coisa assim também, Gustavo, que você vai ter um resultado ruim de você estar num bairro mais comercial do que residencial. Mas eu, no começo, eu prefiro trabalhar num residencial do que num comercial, por conta de tudo isso que eu já falei. Eu acho que a chance... o aluguel é mais barato também, né? E o aluguel tende a ser um pouco mais barato. Isso. As áreas residenciais, né, elas tendem a ser um pouco mais baratas. Se eu fosse colocar um imóvel desse tamanho no centro de Curitiba, eu teria que ter um faturamento maior para justificar, porque com certeza o aluguel seria um outro preço. E um ponto que a gente estava até falando antes de começar o vídeo é tentar abrir um comércio que já possui no bairro, né? Ah, isso é legal falar. Não tentar reinventar a roda, né? Cara, essa rua aqui, ó. Essa rua aqui, uma vez eu saí para contar. Lá do começo dela, que é ali tem o mercado, tem o shopping, até o final dela, lá no perto da Coca. Peguei toda essa rua e fui contando a quantidade de estúdios de pilates que tinham nessa rua. Só nessa rua eu encontrei outros 6 estúdios de pilates. Alguns deles abriram, outros fecharam, enfim, mas todos eles estavam nessa rua aqui. Abra um estúdio num local que tenha já outros estúdios consolidados. Porque quer dizer que existem um público que dá para você trabalhar dentro lá desse bairro, tá? Também não vá dentro de uma rua que esteja entupido de estúdio, tá? Tem que ter um número ok de negócios dentro do bairro, senão você só vai chovendo molhado. Você vai ter que começar a degladiar o público entre outros estúdios. Né? Se nesse estúdio aqui tivesse, sei lá, 20 estúdios dentro desse bairro aqui, dentro dessa rua, aí já começa a ficar demais. Então, ache um ponto onde tenha outros estúdios, né, para você ter a mínima certeza que tem um público lá para ser trabalhado, mas também não vá num que já esteja lotado, que daí vai ficar bem ruim de você trabalhar. Porque provavelmente se não tem nenhum, já teve e fechou, né? Isso, se não tem nenhum, sabe aquele pensamento, eu vou abrir um negócio que não existe, um negócio que, porra, não tem nesse bairro aqui e tal. Cara, se você não vê que o bairro comporta um negócio como esse, realmente você não deve abrir ele. Porque não faz o menor sentido. Não é possível que um bairro bacana como esse aqui, sem 0 estúdios de pilates, você vai ser o primeiro e você, vai dar tudo certo e tal. Não, é porque provavelmente dentro daquele local não deveria ter um negócio que você está pensando em montar. E tem também aquela mentalidade, esse bairro está saturado. E esse bairro está saturado. Dentro desse bairro aqui, que eu já trabalho há 7 anos, vieram vários estúdios que passaram, que às vezes ficaram um pouco abertos e fecharam. Tiveram também alguns estúdios que prosperaram, né? Eu lembro de 2 estúdios que também se mudaram, assim como o nosso, né? Foram para locais maiores, atender mais pessoas, e isso é muito legal. Mas é o mínimo, cara, de verdade. O mercado, de modo geral, é muito ruim. O mercado, de modo geral, é muito amador, né? Porque, primeiro, não tem tantas pessoas como eu para ensinar, né, outros gestores de estúdio, né? Existem algumas pessoas que criam conteúdo, mas não é um número muito grande, não são muito conhecidos. Então as pessoas abrem de qualquer jeito, fazem um negócio de qualquer jeito e daqui a pouco fecha, de verdade. Mercado saturado, eu acredito que o mercado de estúdio só está começando.